Fim das grandes notas. Prólogo de um dinheiro obediente. Por Joaquim Fernandes Martins. A retirada de circulação das grandes cédulas, como as de $500 e €500, marca um movimento global concertado de controle financeiro cada vez mais restritivo, invariavelmente apoiado sobre argumentos como preocupações com crimes como a lavagem de dinheiro. No entanto, por trás desse argumento, está uma crescente vigilância estatal sobre as transações econômicas, que limita a liberdade financeira e o anonimato das transações. O fim das grandes notas, longe de ser uma simples reforma monetária, sinaliza o início de um novo tipo de dinheiro obediente, onde cada transação é visível e controlada. Dólar. Large Denominations of United States Currency são notas com valor superior a $100 que foram amplamente utilizadas nos Estados Unidos desde o final do século XVIII. A primeira nota de $500 foi emitida pela Carolina do Norte em 1780, seguida por outros estados como Virgínia, que emitiu notas de $1.000 e $2.000. Nos Estados Unidos, diferentes cédulas federais incluíram valores elevados ao longo da história, especialmente durante momentos de guerra, como a Guerra Anglo-Americana de 1812 e a Guerra de Secessão. Em 1861, por exemplo, o governo federal autorizava emissões de $500 a $5.000 em notas com juros. Embora algumas dessas notas tenham circulado entre o público, muitas das de valor mais elevado, como os certificados ouro da série de 1934, que incluíam notas de até $100.000, foram destinadas exclusivamente a transações institucionais entre bancos centrais. A partir de julho de 1969, o Sistema de Reserva Federal dos Estados Unidos, Fed, passou a recolher e destruir sistematicamente as notas devolvidas pelos bancos. Ainda assim, algumas sobreviveram. Devido à sua raridade, esses papéis hoje são altamente valorizados por colecionadores e instituições. O avanço dos sistemas eletrônicos fez com que a praticidade dessas notas diminuísse. Além disso, a falsificação dessas notas e seu uso em atividades ilegais, como o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, também eram preocupações. Hoje, apenas as denominações de $1, $5, $10, $20, $50 e $100 continuam em produção contínua. Segundo o Tesouro dos Estados Unidos, não há planos para reintroduzir valores maiores, pois os atuais atendem plenamente às necessidades do público. Ainda assim, em 2024 e 2025 surgiram projetos no Congresso americano propondo o retorno das notas de $500 e até mesmo a criação de uma nova nota de $250, ambas com o retrato do presidente Donald Trump. Euro. A produção de cédulas de valor elevado também aconteceu com a moeda da União Europeia. A nota de €500 tem um valor várias vezes maior que o das maiores notas circulantes de outras moedas correntes. Em 2010, casas de câmbio no Reino Unido pararam de vender notas de €500, devido ao seu uso em lavagem de dinheiro. A SOCA, Agência de Crime Organizado Grave, afirma que 90% de todas as notas de €500 vendidas no Reino Unido estão nas mãos do crime organizado. Em 2016, o Banco Central Europeu decidiu por fim a emissão das cédulas de €500, uma vez que seu alto valor facilita a lavagem de dinheiro e outras atividades ilícitas. Essa decisão começou a ter efeito a partir de janeiro de 2019, deixando, assim, de ser emitida nos países da área do euro, inicialmente, à exceção da Alemanha e da Áustria. Atualmente, as notas de €500 ainda em circulação podem ser utilizadas normalmente como meio de pagamento. Contudo, essas notas serão destruídas assim que forem depositadas nos bancos centrais nacionais de países da União Europeia. Controle estatal. Como visto anteriormente, o Estado não mede forças para controlar a vida do indivíduo, principalmente quando se trata de finanças, com o objetivo claro de evitar cada vez mais a elisão fiscal. O dinheiro físico é uma das formas mais eficientes de privacidade contra governos, já que a ausência de registros digitais da transação, como os dados do pagador e do recebedor, a data e a geolocalização, dificulta a fiscalização pelo órgão regulador. Outro ponto é a fungibilidade do papel físico, visto que várias notas iguais foram impressas e elas podem ser trocadas entre si sem diferenciação alguma, o que limita o rastreamento da história de uma nota em específico. Mais uma fortaleza que o dinheiro físico apresenta é a dispensa de intermediários durante a transação, o que impede que autoridades acessem registros via ordens judiciais ou auditorias. O governo deseja limitar o uso do dinheiro físico, já que essa forma de transação dificulta a fiscalização por autoridades competentes. Isso acontece porque o dinheiro em espécie permite trocas diretas, sem intermediários, e não deixa registros eletrônicos rastreáveis, o que preserva a privacidade individual. Dessa maneira, fica evidente que, progressivamente, os governos ao redor do mundo buscam fechar o cerco contra essa autonomia financeira e a privacidade dos cidadãos.
Diversos países vêm impondo restrições severas ao uso de dinheiro físico, sob o argumento de combater a lavagem de dinheiro, a evasão fiscal e o financiamento de atividades ilícitas. Na prática, essas medidas visam ampliar a rastreabilidade das movimentações financeiras para controle estatal. Um exemplo é o novo Regulamento Anti-Money Laundering, AML, da União Europeia, que estabelece um teto de 10 mil euros para pagamentos em espécie, válido em todos os países do bloco a partir de julho de 2027, embora os Estados-membros possam adotar limites mais rígidos. Vários deles já o fizeram. A Espanha restringiu transações em dinheiro a 1.000 euros quando envolvem empresas ou profissionais. A França aplica o mesmo limite para residentes, com exceção de 15 mil euros para turistas. A Itália já havia fixado o teto de 5 mil euros em 2023, e Portugal impõe um máximo de 3 mil euros, salvo algumas exceções. A Grécia foi além. Desde dezembro de 2023, é proibido comprar imóveis com dinheiro vivo, sob pena de anulação do contrato. Esse tipo de medida não é exclusivo da Europa. Em Israel, a lei para reduzir o uso de dinheiro restringe pagamentos em espécie a NS 6.000 em transações com empresas e a NS 15.000 entre indivíduos. A Índia, após a desmonetização de 2016, passou a proibir recebimentos em dinheiro acima de 200 mil rúpias, enquanto o México veta o uso de numerário, dinheiro vivo, em operações vulneráveis, como a compra de móveis. Na Nigéria, o Banco Central impôs limites semanais de saque, reduzindo o acesso ao dinheiro físico. Já a Austrália chegou a propor, em 2019, uma lei que criminalizasse pagamentos em dinheiro acima de 10 mil dólares australianos, mas o projeto não avançou. Essas iniciativas formam uma tendência global de restrição progressiva ao dinheiro em espécie, substituindo o anonimato das transações por sistemas digitais integralmente monitoráveis, um movimento que muitos interpretam como a transição silenciosa para o modelo de vigilância financeira estatal. PIX, a ponta do iceberg de fiscalização financeira. No Brasil, o PIX seduz os cidadãos e os comerciantes pela sua eficiência e praticidade para realizar transações financeiras. Porém, nenhum benefício chega sem custo. Operado diretamente pelo Banco Central do Brasil, o PIX substitui o anonimato do dinheiro vivo por um registro digital permanente, no qual cada pagamento é identificado, vinculado a uma chave pessoal, CPF, celular, e-mail, e liquidado no Sistema de Pagamentos Instantâneos, SPI. Isso significa que todas as transferências passam por uma infraestrutura centralizada, supervisionada pelo Estado. O sistema do PIX traz ferramentas de bloqueio automático e devolução de valores em caso de suspeita de fraude, além de limites de valor e horários, o que reforça a capacidade de intervenção das autoridades. Até as operações como o PIX-saque são rastreáveis, pois deixam registros no sistema. Embora o discurso oficial seja de inclusão financeira e eficiência, o PIX, na prática, reduz o espaço para transações anônimas e aumenta o poder do Estado sobre o fluxo monetário individual. Assim, ele se insere na mesma tendência global que restringe o uso de cédulas e aproxima a economia de um modelo em que toda movimentação é visível, controlável e potencialmente censurável. Em suma, o PIX age como um instrumento de fiscalização e controle do Estado, assim como as câmeras do Big Brother atuavam como um mecanismo de vigilância constante no romance de George Orwell, 1984. CBDCs. As Central Bank Digital Currencies, CBDCs, representam o último estágio da digitalização e do controle monetário estatal. Se o PIX é um sistema de transferências monitorado, as CBDCs são a própria moeda programável dentro de uma arquitetura totalmente centralizada. Diferentemente do dinheiro físico ou mesmo das moedas eletrônicas atuais, a CBDC não depende de intermediários privados. Ela é emitida, rastreada e controlada diretamente pelo Banco Central, que passa a ter acesso em tempo real a todas as transações e saldos dos cidadãos. Mais uma vez, o discurso oficial fala em modernização, eficiência e inclusão financeira, mas o impacto real vai muito além disso. Com uma CBDC, o Estado pode programar a moeda, restringindo onde, quando e em que o dinheiro pode ser gasto. Poderia, por exemplo, bloquear compras de certos produtos, limitar transferências entre pessoas, definir validade para o dinheiro, expiração, ou até aplicar juros negativos diretamente nas carteiras digitais. Enquanto sistemas como o PIX ainda dependem de bancos e intermediários para operar, uma CBDC elimina essa camada de privacidade e descentralização. O resultado é um ambiente em que o governo detém poder absoluto sobre o comportamento econômico individual, podendo rastrear e condicionar cada ato de consumo. Por isso, do ponto de vista da liberdade econômica, as CBDCs representam a transformação do dinheiro em instrumento de engenharia social, um meio de controle e conformidade, não apenas de troca. Em outras palavras, se o fim das grandes cédulas eliminou o anonimato e o PIX tornou tudo rastreável, as CBDCs tornam o dinheiro obediente. Conclusão.
Quando as grandes cédulas somem, o Estado encarece o anonimato. Fica mais difícil fazer grandes pagamentos em espécie e mais fácil empurrar tudo para trilhos digitais. O Estado não apenas mudou o tamanho do papel, mas também a natureza do dinheiro, do portador anônimo ao registro condicionável. O contrapeso não virá de Brasília, Bruxelas ou Washington, mas do indivíduo que reconquista opções, usando dinheiro físico quando fizer sentido, poupando em ouro para escapar da erosão do tempo e adotando criptomoedas para reduzir dependência de intermediários. Não se trata de fugir da lei, e sim de reintroduzir o consentimento nas trocas, escolher quando ser rastreável, quando depender de um banco, quando usar uma moeda que expira, quando preferir uma que não tem emissor. Liberdade monetária é segurança adicional, autocustódia e cultura de responsabilidade. Sem isso, o fim das grandes notas terá sido apenas o prólogo de um dinheiro obediente. Para mais artigos como este, visite mises.org.br.